Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 313 Tentação caminhando até a escama do dragão. Fang Xingjian soltou um suspiro, como se estivesse tentando liberar todos os seus problemas e preocupações junto com esta inspiração. Embora o documento anterior o deixasse perturbado, era inútil pensar em tudo isso agora. A questão da escala do dragão era mais importante. Era uma competição entre ele e Sasa, em que cada um deles se revezava para passar um dia com a escama do dragão. Se ele perdesse esse tempo, seria apenas mais um problema além do problema existente com o documento. Portanto, Fang Xingjian se forçou a ignorar o assunto com o documento e jogou toda a sua consciência na escala do dragão. Com a ajuda de sua percepção do céu, sua consciência aproximou-se da escala do dragão, talvez porque ele foi afetado pelo assunto relacionado ao documento ou talvez por seus instintos. A informação que apareceu na consciência de Fang Xingjian não estava no idioma do Império, mas no idioma que veio do país Xin na Terra. Os personagens vinham dos instintos de seu corpo, eram caracteres chineses. A língua materna de uma pessoa tendia a ser a língua em que seus pensamentos estavam, e agora, Fang Xingjian subconscientemente enviou informações através da percepção do céu na forma de caracteres chineses. Então algo inesperado aconteceu. Para grande surpresa de Fang Xingjian, a intenção da espada da evolução do céu, que estava evitando e não querendo se aproximar dele, agora era como uma criança curiosa, lentamente alcançando a escama do dragão. Fang Xingjian podia sentir ondas passando por seu corpo, como se a intenção da espada quisesse se comunicar com ele. Fang Xingjian hesitou por um momento antes de transmitir mais uma vez. Você pode entender chinês? A intenção da espada não tinha forma, mas neste momento, Fang Xingjian parecia ter sentido a intenção da espada a tremer levemente. Uma mensagem exultante foi enviada para ele. Quando tudo se resume a isso, a intenção da espada também é o resquício de informação deixado pelos cultivadores. No entanto, é diferente da armadura de aniquilação do abismo celestial, que condensou o espírito, a vontade e a compreensão das artes da espada do cultivador. Se for dito que o remanescente de informação na armadura de aniquilação do abismo celestial é a memória e as emoções do cultivador, então as informações remanescentes na escala deste dragão são puramente emoções. No longo processo de espera, essas emoções começaram a ganhar gradualmente alguma inteligência. Quando ouviu chinês, foi como se tivesse uma reação feliz. Isso é porque nasceu das emoções de um cultivador em primeiro lugar e assim está se movendo de acordo com seus instintos. Se for esse o caso, não é semelhante a animais como gatinhos e cachorrinhos. Portanto, a partir daí, Fang Xingjian continuou a enviar uma sequência interminável de palavras chinesas para a escama do dragão. Ele podia sentir que a intenção da espada estava jorrando cada vez mais. Era como se tivesse começado em um estado em que acabava de acordar, mas o fluxo interminável de caracteres chineses permitiu que ele se tornasse cada vez mais lúcido e acordado. Então, à medida que os caracteres chineses continuavam a ser transmitidos, Fang Xingjian também podia sentir que a intenção da espada não estava tão protegida contra ele quanto no passado. Aos poucos foi se aproximando dele. No início, a intenção da espada fugiria após um leve contato, mas agora, Fang Xingjian podia sentir as ondas da intenção da espada atingindo seu corpo, como se estivesse tentando usar seus cabelos ou bigodes para conhecê-lo melhor. É muito cauteloso, mas ainda não tem inteligência espiritual. Ele gosta de caracteres chineses e assim pode se familiarizar mais comigo. Nesse caso, o que mais gostaria? Os olhos de Fang Xingjian se iluminaram quando ele de repente entendeu que, uma vez que era uma intenção de espada, naturalmente estaria interessado em teorias de espada. Ele pensou um pouco e então enviou à intenção da espada informações relevantes sobre a nova técnica da espada do dragão de 9 cabeças de sua mente. A intenção da espada na escama do dragão pareceu ficar em silêncio por um momento, mas no momento seguinte, um jorro de extrema alegria surgiu. Era um tremendo fluxo de informações, mas a única coisa que continha era a felicidade. Era como se incontáveis repetições das palavras arrebatado de alegria tivessem sido duplicadas e enviadas para o cérebro de Fang Xingjian. O fluxo de informações jorrou em direção ao cérebro e à consciência de Fang Xingjian, mas no momento em que se aproximou, a armadura de aniquilação do abismo celestial reagiu. A vontade marcial de Domiro jorrou e se moveu como uma grande tempestade de areia, colidindo com o fluxo de informações da intenção da espada.
No entanto, a armadura de aniquilação do abismo celestial, que poderia facilmente esmagar cavaleiros da outorga de nível baixo, e a vontade marcial de Domiro, que poderia conter Fang Xingjian. Faca de cozinha foi facilmente cortada em incontáveis pedaços, permitindo que o fluxo de informações da intenção da espada jorrasse na mente de Fang Xingjian. O que? Sem tempo para reagir antes que o fluxo de informações jorrasse em sua mente, Fang Xingjian agarrou sua cabeça, sentindo que sua mente estava sendo sobrecarregada. Então ele se moveu para trás por mais de 10 passos antes de gradualmente parar. Fang Xingjian levantou a cabeça para olhar a escama do dragão. Esta foi a primeira vez que ele sentiu quão aterrorizante era a intenção da espada dentro dela. Quem foi a pessoa que deixou sua intenção de espada para trás? A vontade marcial da armadura de aniquilação do abismo celestial já é o remanescente de informação de um especialista de nível 29. Além disso, era do cadáver de um especialista de nível 29. Pensar que essa intenção de espada deixada para trás por seu dono poderia cortar toda a defesa da armadura de aniquilação do abismo celestial com apenas um ataque casual usando seu fluxo de informações. Então, quão poderosa era a pessoa que foi capaz de deixar para trás uma intenção de espada como essa? Nível divino. Ou ainda mais forte. Fang Xingjian olhou para a escama do dragão bem diante dele, e depois de pensar nisso, o entusiasmo em seu olhar cresceu. Que poderosa intenção de espada! Se ele fosse capaz de pegá-la, se ele pudesse ganhar o poder na intenção de espada, então quanto mais poder ele seria capaz de ganhar? Depois de pensar sobre isso por um momento, Fang Xingjian esfregou sua cabeça dolorida e então mais uma vez caminhou em direção à escama do dragão, enviando sua consciência para sondar a escama do dragão. A sondagem anterior permitiu que ele entendesse que a intenção da espada da evolução do céu amava muito as artes da espada. Se fosse esse o caso, contanto que Fang Xingjian desse algumas vantagens, seria possível para ele atraí-lo usando técnicas de espada. O coração de Fang Xingjian palpitou, e ele imediatamente enviou 10% do conteúdo da espada sem luz que ele tinha acabado de aprender. A intenção da espada arrebatou-se de alegria mais uma vez. No entanto, desta vez, Fang Xingjian estava preparado. Embora sua cabeça ainda estivesse doendo, ele apenas tomaria isso como um treinamento de sua vontade marcial. Sentindo os sentimentos de fome vindos da escama do dragão, Fang Xingjian começou a transmitir mensagens e apresentar a intenção da espada como uma oferta. Venha para o meu corpo. Se você entrar em meu corpo, eu lhe darei a última parte desta técnica de espada. Fang Xingjian podia sentir a luta, hesitação e desejo da intenção da espada fluindo para ele da escama do dragão. Essa intenção de espada desenvolveu alguma inteligência e, embora não pudesse falar nem escrever, poderia permitir que Fang Xingjian sentisse as mudanças básicas em suas emoções, semelhantes ao que animais como cães e gatos podiam fazer. Fang Xingjian tentou enviar mais algumas técnicas de espada, mas elas só fizeram com que a intenção da espada hesitasse. Então, ele foi incapaz de atraí-lo completamente para entrar em seu corpo. Fang Xingjian continuou assim, e no final, ele enviou as primeiras 2.000 palavras da técnica da espada do renascimento diretamente para ele. Este conjunto de técnicas de espada é algo que criei combinando 100 conjuntos de técnicas de nutrição de espada. E a técnica de espada perfeita entre todas as técnicas de espada de nutrição. As simples 2.000 palavras fizeram com que a intenção da espada gritasse em êxtase como se tivesse tomado drogas. Parecia que toda a escama do dragão começou a tremer. Fang Xingjian olhou para a escama do dragão. Você quer este conjunto de técnica de espada? Se você fizer isso, então venha até mim. Depois de olhar para esta técnica de espada, você deve ser capaz de entender meu talento também. Com meu talento em artes de espada, poderei criar muitas técnicas de espada deste nível. Não, deve ser muitas técnicas de espada de um nível superior. Se você quiser, venha comigo. Nesse instante, toda a escama do dragão começou a tremer furiosamente. A intenção da espada parecia estar lutando para tomar uma decisão. Agora, Fang Xingjian parecia um pedaço de carne fresco, macio e suculento que havia sido colocado bem antes dele. Em meio ao olhar excitado de Fang Xingjian, ele podia sentir que havia algo sem forma ainda existente na escama do dragão, lentamente emergindo pouco a pouco.
Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 314 interromper assim como a intenção da espada da evolução do céu na escama do dragão estava latejando como se fosse pular nos braços de Fang Xingjian a qualquer momento. Uma tosse soou de repente atrás de Fang Xingjian. A intenção da espada da evolução do céu então encolheu violentamente e retornou à escala do dragão, desaparecendo sem deixar vestígios. A fúria surgiu do coração de Fang Xingjian, e ele se levantou abruptamente e olhou para trás. Ele viu Sasa parado ali se desculpando, dizendo, sinto muito, Xingjian. Cheguei vendo que já estava na hora. Eu te atrapalhei? O rosto de Fang Xingjian parecia estar se enchendo de intenção assassina. Qualquer um que tivesse a mesma situação de antes, em que eles foram perturbados no momento em que a intenção da espada da evolução do céu estava prestes a entrar em seu corpo e, assim, resultando em tudo fracassando, matando alguém. Este foi especialmente o caso de Fang Xingjian, já que ele gastou tanto esforço tentando atrair a intenção da espada. Além disso, ele não sabia se poderia ter sucesso na próxima tentativa. Isso fez com que a intenção de matar aumentasse ainda mais no coração de Fang Xingjian. No entanto, Fang Xingjian sabia que agora, ele não era páreo para Sasa, um cavaleiro conferido de nível 29. Portanto, ele não agiu contra Sasa. Fang Xingjian apenas lançou um olhar frio para ele e saiu depois de tomar nota disso em seu coração. No entanto, para Sasa, as ações de Fang Xingjian já eram muito desrespeitosas. HMPH. Fang Xingjian, de agora em diante, você não terá mais muito tempo para brincar com a escama do meu dragão. Pensando nos segredos da escama do dragão, Sasa não pôde deixar de sentir um forte desejo. O segredo escondido na escama do dragão não poderia ser considerado invencível, mas estava relacionado à luta pelo nível divino. Sendo um item tão importante, Sasa estava completamente empenhado em colocar as mãos nele e definitivamente não permitiria que outros o tivessem. Preciso descobrir o segredo da escama do dragão antes que Fang Xingjian o faça. Quanto a saber se Sasa destruiria a escama do dragão, mataria todo o resto dos pesquisadores ou realizaria qualquer outra ação, tudo dependeria de qual era o segredo que ele descobrira. No momento, ser mais rápido que Fang Xingjian não era a única coisa que Sasa precisava fazer. Considerando a confiança de Fang Xingjian, para Sasa guardar o segredo para si mesmo, ele teve que impedir que Fang Xingjian pudesse continuar estudando a escala do dragão. Enquanto isso, Fang Xingjian estava enfurecido, e até mesmo seus passos se tornaram mais rápidos quando ele disparou como uma espada afiada, deixando para trás marcas de espada profundamente entrincheiradas no chão. No entanto, com seu método de cultivo mental circulando, ele basicamente ainda estava lúcido. Pensando no documento que ele havia colocado em suas mãos, Fang Xingjian dirigiu-se para o local combinado do encontro. Fang Xingjian chegou ao caminho da montanha atrás da academia como uma rajada de vento e viu um cara vestido com vestes pretas parado ali. Foi a pessoa que lhe deu o documento ontem. Vendo que Fang Xingjian havia chegado, o cara disse, você está aqui. Como é? Depois de dar uma olhada neste conjunto de dados, você começou a suar frio? Pensar que a técnica de nutrição na qual você gastou todo o seu esforço para criar tem uma brecha tão grande. Fang Xingjian disse friamente, quem é você? O que você quer? Eu quero que você vá para Sandy Encontre para me ajudar a procurar algo. O cara soltou uma risada fria, se você não concordar, então este conjunto de dados e relatório será enviado para a Associação Knid. O manual do cavaleiro foi tratado pela Associação dos Cavaleiros, e se quaisquer técnicas de espada refletidas nele fossem encontradas como tendo algum problema, então, naturalmente, seria deixado para a Associação dos Cavaleiros encontrar e punir a pessoa responsável. Houve incontáveis casos na história de plágio ou falsificação de técnicas de artes marciais. Esses cavaleiros outorgados responsáveis não acabaram em uma boa situação. Era fácil de entender se alguém pensasse sobre isso. A Knit Association estava encarregada de administrar todos os mais de 100.000 cavaleiros e cavaleiros conferidos no Império. Quanta autoridade eles tinham! A fim de defender sua dignidade, crédito e autoridade, se descobrissem quaisquer casos de falsificação ou plágio, os culpados seriam tratados com severidade. Em primeiro lugar, o culpado seria desqualificado de ser um cavaleiro e seria imposto com uma multa pesada. O poder da pessoa também seria levado em consideração dependendo da gravidade do caso,
e ela poderia ser parcialmente aleijada para reduzir um certo grau de seu poder. Em casos mais graves, seria tratado como traição. Claro, mesmo o mais simples aviso impediria o cavaleiro de conseguir mais recursos de cultivo, e a pessoa não teria futuro no império. Qualquer academia ou influência rejeitaria que esses cavaleiros se juntassem a eles. Portanto, a ameaça feita pelo homem de túnica preta foi muito solene e muito séria. No entanto, Fang Xingjian soltou uma risada fria e disse: não há como haver um problema com minha técnica da espada do renascimento. Deve haver outros fatores interferentes que fariam com que esses 3 alunos dessa escola sofressem lesões internas. Portanto, não aceitarei sua ameaça. Fang Xingjian tinha o melhor talento de espada do mundo, então como ele poderia não ter confiança em suas próprias artes de espada? Era porque ele entendia muito bem suas artes com a espada. Ele também entendia cada movimento da técnica da espada do renascimento, então ele sabia que definitivamente não teria nenhum problema. A técnica da espada do renascimento foi criada combinando a essência de 100 conjuntos de técnicas de espada de nutrição, e qual desses 100 conjuntos de técnicas de espada não passou por polimento repetido? O problema só pode estar com os cultivadores, mas definitivamente não com a técnica da espada do renascimento. Este foi o julgamento feito a partir da confiança que Fang Xingjian tinha em suas próprias técnicas de espada, bem como seu alto nível de maestria nas artes da espada. Foi por causa disso que ele não entrou em pânico no momento em que recebeu a notícia nem deixou que isso o afetasse de estudar a intenção da espada. Nem ele acabou em um estado de confusão e ansiedade quando o homem vestido de preto trouxe seu pedido. Com um leve movimento da mão de Fang Xingjian, uma espada de pedra saiu da superfície do solo e caiu em sua mão. Sob o efeito do Swordless Pat, tornou-se uma arma divina inferior de nível 19. Fang Xingjian disse calmamente: não estou interessado em sua ameaça. A razão pela qual vinha para ver quem na Terra se atreveria a me ameaçar. Eu odeio as pessoas que mais me ameaçam. Enquanto ele falava, Fang Xingjian moveu seu corpo. Foi como se uma corrente de eletricidade estivesse perfurando o ar, e uma luz de espada disparou e parou no pescoço do homem. Fang Xingjian disse calmamente: agora, deixe-me ver quem diabos você é. A ondulação da espada de éter passou pelo manto do cara, e instantaneamente rasgou em muitos pedaços. No entanto, a pessoa revelada não era realmente uma pessoa, mas uma estatueta de barro. A estatueta de barro abriu a boca e riu baixinho, dizendo: Fang Xingjian, nós sabíamos que você é arrogante, imperioso e recorreria à violência se as coisas não corressem bem. Como eu poderia vir pessoalmente dar um jeito? No momento seguinte, a estatueta de barro soltou uma risada fria: deixe a academia dentro de 3 dias. Vá para o país da areia e espere pela minha próxima instrução. Caso contrário, você pode apenas esperar para ser interrogado pela associação. Depois de dizer isso, a estatueta de barro imediatamente se desintegrou e se transformou em areia fina, caindo no chão. Fang Xingjian olhou para a areia fina no chão e pensou profundamente. O país da areia. Eles estão pensando em pegar minha armadura de aniquilação do abismo celestial. São pessoas do país da areia. As únicas pessoas em quem Fang Xingjian conseguia pensar que fariam isso pareciam ser apenas pessoas do país da areia. Eles queriam atraí-lo para o país da areia e colocar as mãos na armadura de aniquilação do abismo celestial. Afinal, esta era uma arma divina feita do cadáver de seu herói nacional. Dentro de 3 dias. Pensando nisso, Fang Xingjian virou-se para sair. Claro, era impossível para ele ir para o país da areia. Levaria pelo menos um mês para viajar até lá e voltar. Como ele poderia perder seu tempo com isso? Além disso, não havia necessidade de ele lidar com isso sozinho. No gabinete do chefe do departamento. O que? Alguém sofreu lesões internas depois de cultivar sua técnica da espada do renascimento. É uma deterioração de seus órgãos. Fang Xingjian passou os dados para James, o chefe do departamento, e disse: não pode ser um problema com a técnica da espada. Deve haver alguns outros fatores de interferência. Mas se eles entregassem isso à associação, e a associação viesse investigar isso, isso significaria problemas. Vai ser mais do que apenas problemas. James franziu a testa e disse: esses funcionários são capazes de criar problemas mesmo que não haja nada de errado para começar. Mesmo que provemos que não há problema conosco, nós dois, ou mesmo a escola, provavelmente sofreríamos grandes perdas.
Não há necessidade de você se preocupar com este assunto. Vou arranjar alguém para resolver isto. Tudo será fácil de lidar se conseguirmos fazer as pessoas dessa escola calarem a boca. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 315. Discutir 2 dias depois, Fang Xingjian sorriu enquanto olhava para a escama do dragão. Ele podia sentir uma aura extremamente afiada e majestosa se movendo em seu corpo, liberando uma emoção extremamente curiosa. Depois de tentá-lo por mais um dia, Fang Xingjian distribuiu metade da técnica da espada do renascimento antes de finalmente conseguir que a intenção da espada da evolução do céu circulasse e se movesse em seu corpo. Embora a intenção da espada da evolução do céu ainda não estivesse disposta a ser subjugada, isso ainda contaria como um grande progresso. Fang Xingjian podia sentir que no fundo da intenção da espada da evolução do céu havia uma emoção devoradora gananciosa extremamente forte. Ele estava convencido de que ele só precisava atrair constantemente a intenção da espada da evolução do céu com técnicas de espada para subjugá-la com sucesso e, finalmente, pegar este conjunto de técnica da espada da evolução do céu. Nesse momento, a porta foi aberta e a intenção da espada da evolução do céu agiu como se tivesse levado um susto, encolhendo lentamente. No entanto, desta vez, Fang Xingjian podia sentir que não suportaria se separar das técnicas de espada em seu corpo. Não tinha saído tão prontamente como da primeira vez. Fang Xingjian sorriu e deixou a intenção da espada da evolução do céu partir. Ele se virou para ver Suar Zaint Sasa entrando. O santo da espada continuou a cumprimentá-lo como de costume. Como está, Xingjian? Está tudo indo bem? Deciframos com sucesso 50% das inscrições. Ei! Todos estão mostrando grande entusiasmo. Fang Xingjian balançou a cabeça e disse sem se importar com as palavras de Sasa. É mesmo? Vocês podem achar que perderam seu tempo. Em meio mês no máximo, poderei completar este conjunto de técnicas de espada. Os olhos de Sasa se estreitaram enquanto ele olhava para Fang Xingjian friamente. Vendo quão confiante Fang Xingjian estava, Sasa se sentiu ansiosa. Ele estava determinado a colocar as mãos na escama do dragão. Então como ele poderia tolerar que Fang Xingjian o derrotasse? Eu tenho que me apressar. Eu definitivamente não devo deixar o segredo da escama do dragão cair nas mãos de outra pessoa. Devo impedir que Fang Xingjian investigue mais fundo. Os outros especialistas que estavam trabalhando com Sasa para decifrar os caracteres antigos entraram bocejando. A maioria deles eram cavaleiros comuns, enquanto alguns deles eram pessoas comuns. As longas noites consecutivas estavam afetando seus corpos. Era impossível para eles se sentirem tão revigorados quanto Sasa, sem um traço de fadiga. Sasa olhou para os poucos e perguntou, onde estão Shelos e Benjamin? Por que eles não estão aqui? Eles ficaram doentes. Temos trabalhado durante a noite por dias consecutivos. Ambos têm mais de 60 anos e seus corpos não conseguem acompanhar. Eles terão que vir mesmo que não consigam acompanhar, respondeu Sasa friamente. Vou dobrar o salário deste mês. Todos vocês podem esquecer de descansar. Dentro de meio mês. Não. Dentro de uma semana, precisaremos decifrar todos esses caracteres antigos. Imediatamente, gritos de agonia ecoaram. Um dos especialistas disse, trabalhar tantas noites consecutivas pode não ser um problema para um cavaleiro outorgado como você, mas não há como continuar assim. Isso afetaria até nossa eficiência. Além disso, você o dividiu em partes, impossibilitando a análise em relação às outras seções da frente e de trás em que estamos trabalhando. Como resultado, nosso progresso é mais lento. Você deveria nos deixar ter todo o conjunto. Sasa sentiu com força. Com tempo muito limitado e com base em sua análise atual, ele tinha basicamente certeza que o segredo da escama do dragão estava escondido na intenção da espada. Não se podia descobrir o segredo apenas lendo as inscrições. Portanto, ele concordou. Então vamos combinar todos os parágrafos para análise. Preciso que os resultados saiam em 3 dias. Depois de pensar um pouco, ele percebeu que suas expectativas eram realmente muito altas. Ele suavizou e disse, vou chamar mais pessoas para ajudar. Vocês só vão precisar aguentar um pouco mais. Desde que a escama do dragão possa ser totalmente decifrada, garantirei um bônus adicional de 1000 ouro por pessoa além das condições que prometi a você antes. Ao ouvir esta notícia, os presentes aplaudiram.
Uma recompensa de 1.000 ouro foi considerada uma quantia enorme. Até Sasa sentiu um pequeno beliscão. No entanto, contanto que eles pudessem decifrar todo o texto antes de Fang Xingjian, esses eram investimentos que ele poderia fazer. Fang Xingjian. Xingjian, não funcionou. James balançou a cabeça e disse: quando fomos investigar, o professor da escola e aqueles 3 alunos não estavam mais lá. Alguém os está mantendo escondidos. Parece que eles estão empenhados em fazer isso. É melhor nos prepararmos para o pior. As sobrancelhas de Fang Xingjian se uniram firmemente. Ele não tinha muito tempo, e agora, a coisa que ele mais odiava era perder seu tempo com coisas tão ridículas. Ele perguntou: o que aconteceria se eles denunciassem esse assunto à associação? A associação monitora cada conjunto de técnicas marciais no manual do cavaleiro de perto, já que pode haver milhares ou dezenas de milhares ou cavaleiros, centenas de milhares ou mesmo milhões de aprendizes de cavaleiros que podem pegá-los. Eles preferem acusar injustamente 1.000 em vez de deixar um problemático escapar ileso. A associação, assim como eu, avaliou sua técnica da espada do Renascimento e verificou que não havia nenhum problema com ela antes mesmo de entrar no manual do cavaleiro. Agora que um problema foi encontrado, não vai apenas nos implicar, mas também a associação. Portanto, eles agirão muito rapidamente e primeiro lançarão um anúncio para interromper todo o cultivo e experimentação da técnica da espada do Renascimento. Eles então solicitarão que você envie todos os materiais relevantes, o interroguem e o submetam à arbitragem. Se você não conseguir provar que sua técnica de espada não tem problemas, a Knight Association formará uma equipe de profissionais para testar novamente e reavaliar toda a técnica de espada. Se eles não puderem chegar a nenhuma conclusão, eles podem fazer com que aprendizes de diferentes condições passem por 1, 2 ou até 3 rodadas de testes até terem certeza de que não há absolutamente nenhum problema. James franziu a testa e suspirou. Com isso, você pode precisar de vários anos para limpar seu nome. Mesmo que seu nome venha a ser limpo, os impactos negativos que isso trouxe a você seriam irreversíveis. No final, pode não haver muitas pessoas que se atreveriam a pegar sua técnica da espada do Renascimento. Fang Xingjian disse: não podemos deixá-los testar e examinar o caso sem um limite de tempo. Devemos garantir que a técnica da espada do Renascimento não tenha problemas na arbitragem. A maneira mais prática e confiável de provar isso seria obviamente fazer um grande número de pessoas pegar a técnica da espada do Renascimento. No entanto, isso consumiria muito tempo e recursos. Poucas pessoas usariam esse método para provar que uma técnica de espada não tinha problema, independentemente de qual técnica de espada fosse. Então, como pessoas que não eram especialistas em artes com espadas determinaram se uma técnica com espadas era boa ou ruim. Claro, eles aceitariam o conselho dos verdadeiros especialistas. Assim como, para a arbitragem da Knight Association, um fator era ver os materiais que Fang Xingjian havia preparado, e outro fator era ver se Fang Xingjian poderia convidar personagens importantes o suficiente para falar por ele. As artes da espada sempre foram para os intelectuais, e a maioria dos humanos comuns não conhecia nenhuma profunda teoria da espada. Quando não podiam confiar em seus próprios cérebros para avaliar uma técnica de espada, a única coisa que podiam fazer era ouvir as sugestões dos especialistas. Quanto mais fortes os especialistas, maiores suas reputações, mais as pessoas os ouviriam. Vou enviar pessoas para continuar vigiando esses 3 alunos, mas também precisamos fazer nossos preparativos. James ficou furioso com o pensamento de haver um escândalo de que uma técnica de espada criada por um cavaleiro conferido da região do Grande Oeste tivesse resultado em estudantes sofrendo ferimentos internos. Não se preocupe, vou procurar alguns velhos amigos pesados. Mesmo que você seja submetido a uma arbitragem, você definitivamente não será o perdedor. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 316 cartas. Mesmo depois de ouvir as palavras de James, era impossível para Fang Xingjian não agir. Ele chegou à entrada da Terra Sagrada, viu Zhou Xingwen que estava esperando lá e caminhou em direção a ele. Em termos de networking, Fang Xingjian estava longe de ser páreo para James, que era o diretor da Academia Regional 2 gerações atrás e era muito sênior em comparação. No entanto, isso não significava que Fang Xingjian não tivesse conexões. Entregando 3 cartas a Zhou Xingwen, Fang Xingjian disse: ajude-me a enviar estas 3 cartas.
As cartas devem definitivamente ser entregues em suas mãos. Dando uma olhada nos envelopes, Zhou Xingwen viu que o primeiro era endereçado a Relings da Academia Regional da Região do Gelo do Norte e perguntou: "Você conhece essa pessoa?" Há rumores de que suas habilidades superam até mesmo as do governador da região do Gelo Norte. Fang Xingjian não disse nada. Verdade seja dita, se Relings não tivesse enviado alguém para convidá-lo para a região do Gelo Norte para uma troca alguns dias atrás, Fang Xingjian não saberia sobre ele. Esta carta estava sendo enviada como último recurso. Ele não tinha certeza se Relings estaria disposto a defendê-lo durante a arbitragem em relação à técnica da Espada do Renascimento. Zhou Xingwen então deu uma olhada no segundo envelope. Foi endereçado ao atual diretor da Academia Regional e ao governador da região Great Eastern, David. Zhou Xingwen sabia que David tinha grande admiração e apoio a Fang Xingjian. No entanto, ele não sabia que Fang Xingjian estava de fato tentando entrar em contato com o segundo príncipe. Tendo encontrado algo parecido com a arbitragem da associação, mesmo que Fang Xingjian tivesse absoluta confiança na técnica da Espada do Renascimento, ele seria muito tolo se tomasse o assunto sozinho e esperasse por apoio somente depois de encontrar sem apuros. Até um leão usaria toda a sua força ao enfrentar um coelho. Fang Xingjian naturalmente precisava fazer bom uso de qualquer tempo que tivesse e chamar toda a ajuda que pudesse. Particularmente, seria ainda melhor se o governador e o segundo príncipe pudessem ajudar a falar por ele. Então, quando Zhou Xingwen viu a terceira carta, seus olhos pareceram saltar quando ele disse com espanto: "Você quer enviar uma carta para este senhor? Apenas tente." A terceira carta de Fang Xingjian foi endereçada à Santa Oração. Este especialista em nível divino uma vez que Esther Fang Xingjian como seu discípulo. Se a Santa Oração tivesse realmente feito isso em admiração pelo talento de Fang Xingjian, ele poderia estar disposto a ajudar Fang Xingjian. Além disso, Fang Xingjian também adicionou algumas vantagens ao conteúdo da carta. Ele não tinha certeza se alguém como o Santo Orador ficaria satisfeito com isso, mas ainda valia a pena tentar. Afinal, se uma pessoa como o Santo Orador ficasse do lado de Fang Xingjian seria basicamente considerado como tendo vencido a arbitragem. Quem ousaria refutar uma teoria sustentada pela Santa Oração? Se a Santa Oração dissesse que não havia problemas com a técnica da Espada do Renascimento, quem ousaria dizer o contrário? Depois de fazer os arranjos para que essas 3 cartas fossem enviadas, Fang Xingjian dirigiu-se para a Torre da Espada, planejando continuar com sua pesquisa. Independentemente do resultado da arbitragem da associação, ele fez o que precisava fazer. Tudo para que ele não perdesse tempo, o que afetaria seu treinamento. Se esse problema persistisse a ponto de afetar negativamente seu treinamento e progresso, seria colocar suas prioridades na ordem inversa. Quando Fang Xingjian chegou à Torre da Espada, ele notou que as pessoas ao redor estavam lançando olhares um tanto estranhos para ele. Havia olhares que pareciam cheios de pena e desdém, enquanto também havia pessoas que pareciam felizes com sua desgraça. Essas pessoas apontaram para Fang Xingjian e então pareceram dizer algo para as pessoas próximas a elas. Leon se aproximou com um olhar um pouco sombrio. Quando ele viu Fang Xingjian, ele apenas disse friamente: "Xingjian, vem aqui por um momento. O professor Opes está procurando por você." Mais cedo naquela manhã, o Departamento de Artes da Espada recebeu um aviso da Associação dos Cavaleiros, levantando a questão de como a técnica da Espada do Renascimento havia causado ferimentos internos. Foi solicitado que o departamento primeiro conduzisse uma investigação interna. Opes, como a pessoa que avaliou a técnica da espada, também recebeu um aviso severo. Como resultado, Leon, que era discípulo de Opes, também se sentiu envergonhado. Todas essas coisas foram devidas a Fang Xingjian. Então, agora, não havia como Leon conseguir ter uma boa expressão ao enfrentar Fang Xingjian. Quando Fang Xingjian chegou ao escritório, Opes levantou a cabeça, olhou para Fang Xingjian e disse com um sorriso: "Xingjian, você está aqui." Ele entregou a Xingjian o aviso enviado pela associação e perguntou: "O que você acha disso?" "É apenas um desperdício do meu tempo. A técnica da Espada do Renascimento definitivamente não tem problemas." Leon disse com raiva: "Se não há problemas com a técnica da Espada do Renascimento, então por que aqueles 3 sofreriam lesões internas?"
Técnicas comuns de espada de nutrição definitivamente não seriam capazes de causar ferimentos. E você sabia? Com base nas últimas notícias que ouvi de meus antigos colegas, alguém do governo central já encontrou essas 3 pessoas. Eles não estão sofrendo de lesões internas comuns, mas todos os seus órgãos internos se deterioraram. As 3 pessoas estão agora completamente aleijadas. Eles sofreriam de sangramento interno no momento em que tentassem exercer força. Não há mais como eles aprenderem artes marciais. Se isso continuasse, até suas vidas estariam em perigo. Os 3 pegaram a técnica da espada do renascimento simultaneamente, e todos os 3 sofreram a deterioração de seus órgãos internos. Além disso, todos os 3 foram aleijados de sua capacidade de continuar a praticar artes marciais. Então, a situação era muito mais grave do que antes. Se anteriormente fosse apenas destacado que poderia haver um problema com a técnica da espada do renascimento, tais consequências só poderiam fazer com que a arbitragem fosse tratada ainda mais seriamente. Oh! Não conseguimos encontrá-los, mas a associação conseguiu encontrá-los tão facilmente. Então é ainda mais provável que o problema tenha sido com eles. Fang Xingjian não cedeu. Pode-se dizer que a partir deste momento até o término da arbitragem, ele não faria nenhuma concessão. Isso porque se ele mostrasse qualquer indício de fraqueza, ou mesmo admitisse que poderia haver algum problema com a técnica da espada do renascimento, ele não receberia nenhum perdão. Em vez disso, encontrar-se-ia em condenação eterna. Além disso, ele tinha absoluta confiança na técnica da espada do renascimento. Então, suas ações só pareciam uma piada para ele. Opes parou o leão e disse, teoricamente, não deveria haver nenhum problema com a técnica da espada do renascimento. Meu foco não é isso. Como a associação está criando problemas do nada, não há como eu simplesmente assistir alguém da nossa academia sofrer bullying. Dito isso, ele soltou uma bufada fria e continuou dizendo, essas pessoas da associação CNID não lutam pelo progresso e se concentram apenas na burocracia. E pensar que eles estão atualmente colocando sua atenção em nossa região do Grande Oeste. No entanto, as consequências são realmente graves agora, e existe até a possibilidade de perder a vida. Então você deve ter ainda mais cuidado durante a arbitragem. Mas Xingjian, não se preocupe. Já comecei a cultivar a técnica da espada do renascimento. Se houver uma arbitragem, eu também defenderei você. A razão pela qual eu chamei você aqui hoje é para dizer a você que não se preocupe, e apenas se concentre em seu treinamento e pesquisa. Não seja afetado por influências externas. Eu sei que há algumas pessoas na academia que têm inveja de suas habilidades, mas não há necessidade de prestar muita atenção a elas. Leon franziu a testa e disse, professor, e se algo acontecer com você durante o cultivo da técnica da espada do renascimento? Opes olhou para Leon e disse, quantas vezes eu já te disse isso? A coisa mais importante no cultivo das artes da espada e na pesquisa de técnicas marciais é não seguir a multidão. Você deve acreditar em seu próprio nível de cultivo, acreditar nas teorias da espada e acreditar em seu próprio julgamento. Nem sempre siga aos outros. Com isso, ele acenou com a mão e disse, Xingjian, você pode sair. Concentre-se em seu treinamento e não se distraia. Obrigado, professor Opes. Fang Xingjian então de repente perguntou, mestre, você conhece alguma técnica marcial que possa permitir que uma pessoa crie um clone da Terra? Oh! Por que de repente você pensou em perguntar isso? Opes pensou um pouco e disse, os 90.000 relâmpagos do demônio divino que você está aprendendo já é uma técnica de matar de primeira qualidade que cria clones. Quanto a outras técnicas que podem criar clones, a maioria delas apenas controla e condensa forças substâncias materiais. Não me refiro apenas à criação de clones comuns, mas a algo que pode se mover independentemente de uma distância distante e até mesmo falar. As sobrancelhas de Opes se contraíram quando ele disse, tais técnicas marciais são muito raras. Ouvi dizer que o país da areia é mais apto a controlar a terra e a areia. A região de areia oriental, que está constantemente em guerra com eles por tantos anos, saberia mais sobre isso. Obrigado, professor. Então eu vou me despedir. Então, é realmente o país da areia. Sob vários olhares, Fang Xingjian chegou à sala de pesquisa onde a escama do dragão estava localizada. No entanto, antes mesmo de chegar perto da escama do dragão, ele ouviu roncos altos. Depois que Fang Xingjian saiu,
Opes de repente soltou um longo suspiro. Leão perguntou: Mestre, o que há de errado? Opes disse: Você ainda não pode aceitar isso, certo? Isso ocorre porque você está apenas olhando para a superfície do caso. A superfície. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.